E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área, dando continuidade àquela nossa série com os estudos um pouquinho mais aprofundados, né, mais completinhos sobre os fundos. Eu queria trazer hoje um fundo de lajes que está sendo bem falado aí pelo mercado, que é o FATN11, que eu apelidei carinhosamente de Fatinha. Vamos dar uma olhadinha igual nos outros vídeos ali, falar um pouco sobre gestão, sobre números, sobre estratégia. Então, vamos direto lá para a apresentação, que vai ficar mais fácil da gente falar sobre as coisas, né? Estou utilizando aqui como referência o relatório de agosto, o último que a gente tem disponível aqui no dia que eu gravei, né? O que é o FAT, né? O FAT, o BRC Renda Corporativa, é um fundo de lajes que faz de uma maneira um pouquinho diferente do que o mercado de lajes tradicional que a gente conhece, né? Ele funciona entregando para os inquilinos esse conceito de plug and play, que é o quê? O fundo faz toda a estrutura interna da sala ou do conjunto que o inquilino está pedindo da maneira que ele quer, certo? E aí, isso fica vantajoso para os dois lados. Por quê? O inquilino recebe a sala conforme a demanda dele. Para o fundo, fica vantajoso porque ele faz isso com um contrato atípico, né? Já que ele está construindo ali naquele modelo build-to-suit. Estou fazendo para você. Então ele se resguarda de uma forma típica. E detalhando um pouquinho mais isso, quais são as vantagens mais no detalhe, né? Para o inquilino, ele não precisa fazer como no mercado padrão, que a sala está lá pelada, e o inquilino, que às vezes não manja de arquitetura, não manja de construção, vai ter que gastar um dinheiro para fazer aquilo ali, vai ter que colocar um capital na entrada. Então, para ele não precisa fazer isso, porque ele já recebe a sala operacional, ele só precisa plugar computador e telefone e rodar o negócio, entendeu? E para o fundo, ali detalhadamente, ele ganha um aluguel maior, porque tudo isso que ele está fazendo específico para o inquilino, ele embute no aluguel. Então o inquilino não gasta dinheiro na entrada e paga um aluguel maior do que o da região, da área ali onde ele está locando, né? E o fundo fica responsável ali pela manutenção da sala. Então se uma cadeira quebra, se a pintura da parede raspa, o fundo vai lá e deixa a sala sempre 100%, né? Uma das vantagens de se fazer dessa forma também é que muitas dessas reformas elas vão ser permanentes, né? Que é, trocou a fiação elétrica, ar-condicionado. Isso não vai mudar de um inquilino para o outro, né? Acho que dificilmente o inquilino vai pedir para tirar o ar-condicionado. Então, esse valor que o fundo desembolsa, ele consegue diluir por mais tempo, até com outros inquilinos, caso um entre e saia. Então, o valor inicial que o inquilino colocaria na para moldar ali a sala fica um pouco menor do que ele gastaria se ele fizesse sozinho, e o fundo consegue sempre colocar isso nos contratos de todos os inquilinos, né? Então acaba sendo um jogo bem ganha-ganha para ambos, né? A parte de demandas, uma vantagem de você fazer pedindo para o fundo estruturar é que o fundo ele consegue otimizar a área. Como o pessoal lá, todo mundo tem uma formação em engenharia e tem uma equipe de arquitetura que arquitetura e construção, né, que acompanha o fundo há muito tempo, sabem fazer isso, o inquilino chega lá e fala, pô, preciso de uma área de tantos metros quadrados para 10 pessoas. Já no projeto, o fundo consegue otimizar isso. Fala, pô, para 10 pessoas, você não precisa dessa área toda. A gente consegue fazer isso de uma área menor, óbvio que com os acessos, tudo respeitado, né, para que não fique nada desconfortável. E o fundo consegue, às vezes, separar um conjunto desse em duas salas e fazer dois contratos com outro inquilino, entendeu? Ao invés de fazer um só com metro quadrado perdido, vamos por assim dizer, a otimização de metro quadrado mesmo. E como os contratos são build-to-suit, né, não tem revisional e as multas são altas para se o cara sair, né, para compensar o que o fundo vai ter que fazer para um novo inquilino, ou se, por exemplo, quanto mais específico é o que o inquilino pede, vamos supor, o inquilino pede uma chopeira e uma mesa de ping-pong, e o próximo não vai pedir essas coisas, o contrato lá do primeiro, que é mais específico, tem mais coisas, ele tem uma multa mais alta, né? A multa ela acaba sendo proporcional à especificidade. Quanto mais específico, maior a multa. E isso só é possível por conta do contrato atípico, né? Dando uma continuidade aqui no texto, a estratégia do fundo é focar em middle market. O que é o middle market? São aquelas empresas que não são gigantescas,
que tem ali um patrimôniozinho já, ou que já estão gerando um lucro, mas não são empresas que precisam de 3 mil metros quadrados, né, de área em uma laje. Então é um mercado médio mesmo, né? Empresas que precisam de 200 metros quadrados e crescem para 400, uma de 800 que vai entregar uma parte e vai para 400, bem nessa área que eles atuam, até por entender que essa área é uma área mais consolidada para lajes, né? Sabe quando você vai no dentista, quando você vai no advogado, que tem aquelas salas comerciais? Isso é mais fácil, é mais líquido de você trocar de inquilino do que alugar uma laje inteira, sei lá, como se fosse uma Petrobras, que aluga um prédio e a laje toda. Entende? Então o foco é nisso. Em aquisição de imóveis de alta liquidez, naquelas regiões top ali de São Paulo, Vila Olímpia, Itaim, Paulista, até na Faria Lima, algumas coisas, porque caso eles precisem se desfazer das salas, é fácil também, né, de vender essas pequenas parcelas que eles têm dentro dos imóveis. E uma parte muito interessante aqui da aquisição desses imóveis é que o fundo, para adquirir uma sala, hoje ele primeiro recebe o inquilino faz a solicitação do que ele quer e aí o fundo vai correr atrás da sala, indo em imóveis vagos que na região que o inquilino quer. E por que imóveis vagos? Porque ali eles conseguem ter uma margem melhor para negociar, né? E normalmente o dono já está meio sufocado ali, porque ele tá pagando condomínio, IPTU e não está conseguindo locar. Então o fundo chega lá e abocanha essa sala com uma margem melhor, né? E parte da estratégia é já nos imóveis onde tem sala, eles irem comprando novas salas para ir aumentando a participação ali no imóvel e conseguir fazer coisas no imóvel, não só na sala. Mas, sei lá, trocar elevador, melhoria da fachada, tudo isso para que o imóvel em si ganhe valor também. Né? É como se você pegasse os imóveis B e colocasse o inquilino numa sala A. A ideia é essa, extrair esse valor do imóvel, né? Imóveis com alta liquidez ali entre 200 e 600 metros, como a gente falou, né? De classe B ou A, em localizações boas que facilita a venda. Beleza? Então, dada essa introduçãozinha, vamos falar um pouquinho sobre a gestão. Esse material aqui, ele tá no site da BR Capital, que é um grupo que tem mais de 40 anos aí de experiência, né? Focado em a Unitais, focada na consultoria dos imóveis, e a BR Capital que faz a parte estrutural ali da coisa, né? Faz a gestão dos fundos, administrativo, mas a gente vai ver mais para frente aqui. Consultoria e gestão. A Unitas foi fundada em 1980 pelo professor João. O professor João é um engenheiro civil que é doutor pela USP. E essa informação interessante é que ele dá aula no núcleo de real estate da USP. Então ele tem muito dessa conexão entre o acadêmico e o real, né, o mão na massa ali. O fundo foi fundado com outros sócios, só que aí um deles faleceu e aí entrou a Carolina no lugar do ex-sócio. E a Carolina que atualmente aparece mais em lives, fala mais sobre o fundo, né? Também tem uma experiência grande, ela manja muito do negócio, que é bem bom para o fundo, né? E aqui a parte técnica da Unitais de consultoria, né? E o fundo, a Unitais nasceu em 80. Em 90, a Unitais botou dentro dela o ABR Capital, que é a entidade financeira, ali na década de 90, que vai fazer toda essa parte aqui, de estruturação, coordenando distribuição, administração, gestão dos fundos, vai tudo por dentro da BR Capital. E isso tudo aqui, por quê? Né, que colocou isso dentro da Unitais? Porque lá em 80, 90, o professor João e o time, eles já queriam fazer como se fosse uma espécie de estruturação de fundos imobiliários, mas ainda não existia o ativo fundos imobiliários, né, o mercado de fundos imobiliários. Então eles começaram a criar debêntures nesse modelinho aqui, ó, de debêntures perentes por resultado, que são debêntures de tempo indeterminado e que o resultado ali, o que sobra do empreendimento, é pago para os cotistas da debênture, entendeu? Então ela funciona como um fundo imobiliário. Você capta, faz o empreendimento, o que dá de resultado, o cotista recebe de volta.
Então já era essa estrutura. E aí eles conseguiram fazer isso colocando essa entidade financeira dentro para dar agilidade ao processo, o que ajuda muito até hoje, né? Quando eles querem fazer aquisições, o fato da entidade financeira estar dentro junto, né, com a consultoria ali, agiliza muito. Aqui o resto do histórico, né, de debêntures, captação de debêntures, nada demais. Uma figurinha rápida do patrimônio sob gestão, quanto que cresceu desde 2018, né? Hoje o fundo acho que deve ter até um pouquinho mais, porque esse documento é de 2023. Então tem aqui 3 bi de patrimônio sob gestão. Aqui os segmentos que eles atuam, como vocês podem ver, ó, tem um monte de fundo dentro. Uns que eles fazem consultoria, outros que eles fazem gestão e o que seja. Os mais importantes são o Faria Lima, o Continental Square Faria Lima. É um dos fundos mais antigos da Bolsa, esse fundo aqui. O Ponta Negra, que ele tem uma mescla ali de salas com outros imóveis, mas é específico em Minas Gerais. Isso é uma coisa que o professor João falou em uma das lives, que ele não gosta muito de misturar os mercados, né? Então, o FATN, a princípio, vai ficar em São Paulo. Só se tiver alguma coisa muito fora do comum, muito barata, assim, para ele comprar fora de São Paulo. A estratégia aqui no Pedra Negra é até semelhante com a do FAT, só que com outros imóveis também, não só lajes, só que em Minas. O FAT aqui em São Paulo. O FISC em Santa Catarina, que também tem tipo lajes e acho que é um shopping, se eu não me engano. E o fundo mais recente que eles colocaram aí conhecido, que é o fundo de healthcare, que hoje está em São Paulo bastante também. Eles venderam até alguns imóveis recentemente para o ALZR. E são salas de baixa complexidade, né? Prédio de baixa complexidade de healthcare. Ali, aqueles imóveis de. Não hospitais, mas um imóvel que você vai ali para fazer exame, tirar sangue, esse tipo de coisa. Aí tem naquela lista de fundos que a gente viu, tem uns que são mais específicos aqui para fazer retrofit, desenvolvimento, mas que assim não são tão falados quanto esses 5 que a gente viu, né? A imagenzinha aqui do imóvel do fundo de healthcare que a gente falou, né? E aqui o quadro de sócios, né? A Carolina, que está tocando o fundo aí na parte de comunicação. O professor João, que, pô, sabe muito de mercado, o cara é muito brabo. Aí ele participa de algumas lives, mas no geral, quem fala a público é a Carolina. E aí eles cuidam dessa parte aqui, ó, de seleção de estratégia, estrutura, é a parte técnica do fundo. O outro sócio, o Carlos Alberto. Outros membros da diretoria, sendo a Cristiane aqui a mais falada, porque é ela que tá lá naquela parte do RI, né? Então quando a gente manda e-mail, quando a gente faz ligação, vai cair aqui na área que ela comanda. Acho que acabou essa parte aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá no histórico. Histórico é a mesma coisa, né, dos fundos anteriores. Aqui, verificando a emissão e tudo mais. Nessa parte aqui, dos imóveis em si, eu acabei não fazendo dessa vez, porque como é muita sala, começou com 8. Hoje tem acho que 78, uma coisa do tipo. Fica muito complicado fazer para todas, né? Então a gente vai avaliar só grandes números mesmo. Aí passando para as partes aqui mais importantes, ó. Fevereiro de 21. Só dar uma olhadinha aqui numa coisa. O fundo, o primeiro relatório foi em maio de 20. Então, julho de 21 aqui, fevereiro de 21, quase um ano depois, né? Que ele fala um pouco mais sobre esse conceito de plug and play, né? Do relatório. Então ele dá aqui características sobre a estratégia. Mas nada muito diferente do que a gente falou lá antes, né? Aqui em setembro, teve um período que o fundo atrasou a entrega dos relatórios, o que, pô, é sempre chato, né? E aí aconteceu 2 vezes, uma vez no período de 6 meses, uma vez no período de 2. E aqui foi quando eles fizeram a primeira estruturação de CRI do fundo, né, em setembro de 21. Vamos lembrar que setembro de 21 o mercado estava super amassado por conta da pandemia. Então eles fizeram aqui uma operação de CRI em que a receita aumentou 200 mil e que as despesas aumentariam por volta de 90, né?
o que faz sentido fazer o CRI. Mas isso hoje está melhor explicado no relatório. Nessa época não tinha nada falando do CRI no relatório. E ficou muito tempo assim. Depois de muito tempo eles colocaram, né? Em dezembro de 21, o relatório ainda estava atrasado. Aqui algumas coisas boas. E aqui eu peguei uma informação do relatório anual que nunca veio em relatório nenhum. Porque o fundo diz que ele coloca os valores de aluguel acima do mercado. Só que qual é o comparativo que ele pega para fazer. Qual é o metro quadrado que ele considera? Só de classe A? Só de classe B? A e B? Então, até então, a gente não tinha essa informação. E até hoje ela não vem no relatório. Só que no informe anual de 21, eles colocaram esse textinho aqui. Que aí eles fazem uma comparação. Que o preço pedido ali era por volta de 92 o metro quadrado. E o fundo já estava alocando, né, a média nesse tempo todo a 121. Ou seja, dá R$30 a mais por metro quadrado, né? O que, pô, acaba sendo muito bom. E seria muito bom se essa informação tivesse no relatório, pelo menos de vez em quando, né? Mas não tem. Só é dito que é acima do mercado, por causa do contrato atípico, mas quanto, não sabemos. Em fevereiro de 22 aqui, vieram todos os relatórios que estavam atrasados, né? Que é muito ruim, estava super atrasado. Mas recentemente não tem atrasado mais não. É uma coisa que aconteceu, mas vamos ficar de olho. O aumento aqui ó, da quantidade de salas em 20 prédios diferentes, pô, é muita coisa. Aí liberaram os laudos de conclusão dos negócios, só que aí vem 25 laudos de uma vez. Pra gente é muito complicado de acompanhar tudo, né? Acho que eles podiam fazer um resuminho melhor ali de quantos imóveis valorizaram e tal. Deixar isso mais claro do que, pô, ter que fazer de um em um. Tempo passando, tempo passando. Aqui, já em setembro de 22, o fundo já estava trabalhando com 2 CRIs, e aí a gestão começa a falar mais sobre uns estudos que eles fizeram lá naquele núcleo de real estate que a gente falou, de manter essa proporção aqui, ó, de 70 em equity e 30 em CRI no máximo. Então, a Carolina já deixou claro de que o fundo não pretende passar de 30% em CRI, em alavancagem, mas que sempre que for possível usar, tipo assim, eles podem usar respeitando esse limite de 30% e com que as aquisições novas tenham no mínimo 10% de retorno. Então, hoje ele está pagando ali até mais do que isso, mas porque a cota deu uma queda, mas as aquisições em si serem de valores maiores do que 10%, o que é muito bom, né? E aí esse segundo CRI ó, aumentou uns 30% na receita de locação, o que também é muito bom, né? Aí passando. Isso aqui é dia a dia, né, do fundo. Eu que gosto de fazer assim, para pegar os pontos principais. Aqui em setembro de 23 foi onde a gente teve acho que o detalhe mais importante do fundo, né? Que foi a incorporação do Brev ao FAT. O Brev 11 era um outro fundo de lajes que tinha a característica padrão que a gente conhece de lajes dentro da BR Capital, né? E aí eles chegaram à conclusão de que fazer a fusão seria muito vantajoso para os dois fundos, porque os dois tinham uma liquidez um pouco mais baixa, então juntando os dois teria uma liquidez mais alta. E aqui, ó, essas sinergias vieram justamente para diluir a despesa, melhorar a gestão, porque aí você faz tudo num lugar só. E esse movimento ia fazer um aumento de liquidez, um aumento de PL, um aumento da quantidade de cotistas, diversificação do patrimônio e diminuição da alavancagem. Acabou sendo tipo, tudo muito bom. Qual que foi a grande questão? Alguns imóveis estão locados tipo monoinquilinos, o que é fora da estratégia do FAT. Então esses imóveis, o FAT quer vender até para fazer ali uma reciclagem do portfólio e também ter um valorzinho em caixa para lidar com algumas das despesas. Só que a comunicação disso foi muito ruim. Assim, essa incorporação, na época a gente não tinha informação de nada. E aí eu até coloquei aqui, ó, a comunicação não foi uma das melhores, porque realmente a comunicação em alguns momentos é complicada, no fundo, assim. Quando eles vão em lives, o professor João, a Carolina, eles explicam tudo. Só que aí você tem que ficar caçando as lives, sabe? Acho que poderia ser mais claros nos relatórios isso, né? Alguns movimentos. E recentemente aconteceu isso de novo, que eu vou falar com vocês. Aqui já em fevereiro de 24, a gente teve mudanças no relatório,
O relatório ficou mais completo, muito bom. Aqui não tinha nem abertura de DRE até fevereiro de 24, né? Você não sabia o que transitava na. Mas ficou muito legal. E aí tem venda dos imóveis, mas no texto não está dizendo que vendeu o imóvel. E qual imóvel que vendeu, sabe? Assim, fica muito confuso. Aí você tem que esperar os relatórios da frente para entender uma coisa que já aconteceu, sabe? A comunicação a comunicação em relatório é a pior parte desse fundo. Mas o restante é bem bom, como a gente vai ver lá nos números, né? Aí aqui em março nós temos a aquisição do prédio Brasílio Machado? Acho que é o Brasílio Machado, que é colocado até no relatório de março. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Só que no relatório não veio muito diferente do fato relevante, né? E veio assim: concluímos a negociação de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que em março era metade da BL do fundo. O fundo estava com mais ou menos 24 mil ali. Então ele vai botar mais de 10 mil para dentro, comprando um prédio inteiro dessa vez. Antes ele comprava lajes soltas e nesse momento ele vai adquirir um prédio inteiro, mas para fazer a mesma metodologia do FAT. Né? Ele vai separar os andares em vários conjuntos para alugar para multi-inquilinos, né? Correspondente às lajes 3 ao 16º do Brasílio Machado em Vila Olímpia. Beleza. O valor de aquisição foi de 68 milhões, correspondendo a 6.400 metros quadrados. Top. O valor vai ser 32 milhões pago em moeda, em 6 parcelas, pagas em meses alternados, e a outra metade em cotas. Esse negócio do pagamento em cotas, quando a gente voltar ali para o histórico, eu quero falar um pouquinho também com vocês. O porquê que as emissões parece que são muito longas, né? E a gente vai ver isso nos gráficos mais para frente. Mas vai pagar a outra metade em cotas, em 6 parcelas, em meses alternados. As cotas vão ser no valor nominal, R$100, conforme a oferta aberta em 2023, que foi a quarta emissão. Essa emissão foi pensada para essa compra. E aí sobra um pouco de cotas que vai ser usado para outras coisas depois, né? Numa live X, a gestão disse que pretende locar esses metros quadrados por R$150, o que vai dar um cap ali um pouquinho acima de 12%. Mas essa informação aqui só teve em live. No relatório, não tem não. Então, é isso. E aí o investimento vai ser de 60 milhões para fazer todas essas melhorias nas lajes, né, como faz parte da estratégia. E o custo vai ser coberto parte com nova emissão de cotas e parte com reciclagem de ativos. Isso é o que tem de informação. Tá? Se você quer alguma informação a mais dessa aquisição aí, não tem não. E aí, para eu não dizer que eu estou exagerando, no fato relevante, tem até menos coisa. E aí, assim, confiar, né? Muito parecido com aquele texto lá, mas vou voltar lá no histórico. Então, eu separei esse trechinho aqui pra gente, né? De que o que tem de comunicação é isso aí. Um ponto que pega lá é que eles estavam contando com uma emissão, né? Que não vai acontecer. Então, eles vão ter que resolver o pagamento de dívidas e das obras com a venda de imóveis mesmo. Que eles também não informam por quanto vendeu. Enfim, vendeu, mas por quanto? Então a gente tem uma dificuldade grande assim de saber do caixa o que veio de venda, o que veio de resultado. Aí mais para frente aqui em maio, né, nós temos mais conjuntos sendo colocados para dentro naquela cap de 10, mais mudanças aqui no relatório, abrindo a operação do CRI. Lembra quando a gente falou que teve os CRIs? Olha quanto tempo demorou para aparecer no relatório o saldo desses CRIs, né, de como que isso vai ser pago, enfim. Teve uma venda de um daqueles imóveis que era do Breve e que vai ser distribuída aí até o início de 2025. E outra informação importante aqui é que as amortizações dos tickets dos CRIs, que vão começar a ser pagos, não vão impactar os dividendos. O fundo vai lidar bem com esse caixa, pelo que eu entendi das vendas desses imóveis. Quantos vai vender? Não sabemos. Mas
Eles dizem que vão dar conta. Até agora deram, né? É uma questão de confiança. Mas, assim, a gente mesmo saber é complicado. E aí, em junho, adquiriram 8 imóveis com uma renda garantida ali de 3 meses também, totalizando isso daqui. Mas nada demais. Além do referido valor, sejam alugados. Ah, então tá. Por isso que teve um aumentozinho na vacância no relatório de agosto. Porque os imóveis ainda estão em locação. Beleza? Então, terminado aqui essa parte de histórico, vamos dar uma olhadinha na DRE. Que na DRE tem uma coisa interessante. Na planilha de fundamentos, né? Só que sabe o que é o mais legal dessa planilha de fundamentos aqui? É que ela não existe. Eu que fiz isso aqui. Não existe planilha de fundamentos no site deles. Então, eu que tive que ter esse trabalho aqui. Não gosto de fazer pra mim, mas assim. Então, dos dados principais aqui, patrimônio, aquelas coisas mais de balanço e da DRE em si, o que chama mais atenção na DRE é esse fundo de reposição de ativos, essa linha aqui, movimentos do FRA, que o fundo ele tira ali até 3% da receita. Hoje, na média, acho que está em 1,5%, né? Se a gente fizer todos os anos. Mas ele tira ali até 3% da receita para fazer um fundo que ele usa o dinheiro desse fundo para fazer as obras, né? Aquela arrumação interna dos imóveis. Então ele vai fazendo fundinho, entrou um inquilino novo, ele tira desse fundo para fazer o que precisa, e até aquelas pequenas manutenções, né? Aqueles pequenos reparos. E essa linha de saldo de arredondamentos aqui é como se fosse uma reserva de lucro, né? Ele vai fazendo, arrumando isso. Só que isso aqui fui eu que fiz. Ou seja, a gente não pode confiar nisso aqui como documento oficial, entendeu? Dito isso, quanto que tem hoje na reserva de lucro? Não sabemos. Quanto que tem no fundo de reserva aqui dos ativos? Também não sabemos. Porque não vem escrito no relatório. Então, consigo ter alguma ideia aqui, mas eu não sou uma fonte oficial de informação. Então, eu vou mandar mais para frente aqui para colocar as coisas que mais chamaram atenção ao longo do tempo, né? Já em novembro de 21, teve uma retençãozinha maior aqui de reserva, o que fez com que essa remuneração aqui caísse um pouquinho. Aumento das receitas de locação no reajuste e queda nas despesas fez com que ela ficasse maior que a média, tá vendo? Foi só para pontuar aquilo ali. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui o fundo vinha numa crescente boa de pagamento de proventos, e aqui ele deu uma queda de 10 centavos. E por quê? Retençãozinha de reserva também. E aqui teve um aumento de cotas, que a gente já vai ver no gráfico ali, o porquê que caiu tanto aqui. Despesa pontual do CRI, que deu uma crescida, que ó, ele vinha na casa aqui de 300 mil e aqui ele foi para 500, foi pontual, então também diminuiu esse pagamento. E aqui em dezembro de 22, uma quedinha de despesas também e tal, que contribuiu com um pagamento maior, né? Aí ele pagou 92 aqui, mas que foram coisas pontuais também. Aqui em setembro de 23, a gente tem um aumento grande do valor de locação, aqui é um salto grande, porque foi a incorporação do Breve, com mais alguns novos conjuntos ali, aumentou quase 40% a receita, que foi bem expressivo. E em 2024, a gente tem algumas linhas aqui interessantes também, que são essa linha aqui, que as despesas aumentaram um pouquinho mais, né? Em decorrência dos honorários, tal, das vendas dos imóveis do Breve e tal. E aqui, venda dos imóveis do Breve, que abriu essa linha de ganho de capital aqui, ó. No fundo, né? E aí hoje ele tá pagando 85 centavos, aqui para frente não tem porque são os relatórios para frente, né? Hoje ele tá pagando por volta de 85 centavos e a gestão já falou aqui, consegue manter esses 85 centavos mesmo sem essa linha aqui de ganho de capital, com o que tem para entrar lá do Brasílio Machado, que vai criar vários novos inquilinos, enfim. Aí falando de gráficos, né, colocando isso em gráfico, aí fica mais fácil para a gente ver. A primeira comparação que a gente tem aqui, ó, é uma comparação de receita por metro quadrado, que vem nos relatórios, né?
aqui na casa de 120 o metro quadrado. E o quanto que a receita tipo, deu essa subida e essa estabilizada aqui, conforme a taxa de ocupação. Aqui em 20, pandemia. Então a gente teve uma queda aqui expressiva, né, na taxa de ocupação. Só que rapidinho, o fundo até rápido conseguiu botar a taxa de ocupação em 100% de novo. E aí, se a gente for pegar de setembro aqui para frente, a gente vai ver justamente esse aumento nos aluguéis, né? E esse final aqui teve um descasamentozinho de receita aqui, que baixou esse valor de receita por metro quadrado, esse pico mais baixo aqui, porque teve um descasamento lá. E essa vacânciazinha foi que a gente viu lá da aquisição dos novos imóveis, né? Que tá com a RMG. Mas são 3 meses só, então acredito que isso aqui já comece a subir de novo. Mas também o menor valor aqui é 95%, né, gente? Fora a pandemia. Então, o fundo consegue manter os inquilinos lá, até pelo contrato atípico, né? Ali no full ocupação, que é muito bom. Mais comparações para cá. Nós temos a evolução do patrimônio líquido, que a gente vê que ele vai subindo aqui gradativamente, e aqui ele dá um salto, que aqui foi a incorporação do breve, né? Então o patrimônio deu uma bela subida. Uma comparação aqui ó, de quantidade de cotas e área bruta locável. E você está vendo que eles crescem mais ou menos juntos? Isso aqui tem a ver com as emissões, né? Aquela parte que eu tinha comentado ainda agora. O fundo, as emissões do fundo foram todas emissões institucionais. Vamos colocar assim, ainda não teve um IPO a mercado mesmo, né, para pessoa física. Tudo foi institucional. E aí o fundo, ele faz o pagamento com cotas. Então a gente consegue ver a proporção aqui de o quanto que o ABL cresce conforme a quantidade de cota cresce, né? Não tá tipo casadinho ali no milímetro, mas a gente consegue ver que tem o mesmo comportamento. Então, se a gente for avaliar a emissão por tempo, parece que o fundo leva 1 ano e meio para alocar. É porque ele só coloca o dinheiro em jogo quando ele integraliza um novo imóvel. Então ele vai fazendo isso aos pouquinhos, entendeu? E parece que a emissão não termina nunca. Então a gente já está indo para a quarta emissão, que foi a aberta aqui em 23, que vai usar o dinheiro para a compra lá do Brasília Machado. E aqui a segunda emissão é a terceira emissão. Compras mais unidades para integração de cotas. Tá, isso aqui foi um impacto no caixa, né? Comparando aqui com o caixa, que a gente vê que o caixa deu uma rateada aqui. Mas foi por isso, porque ele colocou o dinheiro para integralizar, mas não fez a compra. Então o caixa ficou bem variável, assim, né? Se fossem feitas no mesmo ritmo as compras, e aqui a gente consegue ver esse aumento de ABL aqui, ó. Pum! Esses picos maiores fazem com que o caixa tenha dado um tremelique aqui. O ideal é que ele tivesse ficado tipo mais retinho aqui, assim, ó. Mas nada, nenhum problema de caixa. O fundo sempre lidou bem com o caixa. E por fim aqui, na direita, a gente vê ó, o quanto que o mercado amassou a cota, né? Principalmente ali ó, depois de setembro. O VP sempre ficou acima do mercado. O que é ruim, né? Porque o fundo não consegue emitir. Então aquela frase que eles colocaram no relatório, a gente vai emitir. Não vão conseguir, porque o mercado está meio ruim e para lá está pior, né? Só que os caras ainda conseguem fazer um excelente trabalho, eu digo em termos de emissão. E assim, emissão é mercado, né? Porque se eles fizerem com o institucional, eles entregam as cotas no patrimonial e conseguem fazer. Só que eles já estão querendo fazer uma emissão a mercado mesmo. E aí é difícil você captar dessa forma. Aqui, o comparativo do yield patrimonial e do yield por cota. A gente vê que tem esse descasamentozinho também, né? O yield por cota tá até um pouquinho maior aqui. E o yield no VP menor, né? Porque o VP tá maior. E esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico da receita com as despesas, tem uns detalhes interessantes aqui. De o aumento das despesas do CRIA e o quanto que aumentou na receita, né? Quando os CRIs foram feitos. A gente vê que abre uma boca maior aqui, ó, que mostra que gerou valor mesmo nas receitas. E aqui o aumento da receita da incorporação do breve, que saiu aqui de 1 milhão e 500 para 2 milhões e 100. Então, tipo, foi muito bom. Aqui tá zerando só porque foram meses que não tem. Os comentários aqui, ó, em relação àqueles pagamentos, né, que a gente falou maiores de locação, aumento de receita dos imóveis, despesas pontuais do CRI, que fizeram com que esses valores aqui ou subissem ou baixassem. Aqui, aquele descasamento dos pagamentos que a gente falou, a gente vê aqui na receita. Saiu de 1 milhão e 400 para 1 milhão e 390. Então esse descasamento, que depois normalizou aqui, gerou esse piquinho menor aqui.
Mas o fundo tem uma boa escadinha de crescimento aqui, ó, de pagamentos. O que é muito bom, né? E nas receitas foram essas comparações de o quanto que a receita cresceu mais que a despesa, né? O que é muito bom, muito bom. Então vamos voltar lá no relatório para ver como que tá o último relatório, o relatório mais recente que nós temos, né? Hoje, o fundo está com 78 lajes em 48 edifícios, o que é bastante prédio e bastante salas, conjuntos, o que seja. A taxa de administração muito boa, 0,8%, não tem taxa de performance, muito bom, muito bom. Dados aqui do fundo, né? O patrimônio hoje aqui na casa de 350 milhões, aqui ó, aquele gap entre o valor de mercado e o patrimonial que a gente viu lá no gráfico. O fundo hoje está com 32 milhões em caixa de um imóvel que ele vendeu do Brev, e esse valor aqui ele tem que usar para pagar as dívidas, mas guarda esse valor aqui, 32 milhões. Aí o aumento das receitas, pagamento, aumento de cotista, liquidez. A ABL aqui é quase 24 mil metros quadrados. Aí com a entrada do Brasílio Machado vai mais 10, né? Vai aumentar em 50% isso aqui, que vai ser muito bom. E o serviço da dívida, quanto que o CRI impacta. Então aqui, o fundo ainda tem um saldinho de... Isso aqui é comentários, né, do dia a dia. O fundo ainda tem um saldinho aqui do ganho de capital para distribuir, que é bom. As despesas aumentaram pontualmente em agosto, por causa desse serviço aqui de pagamentos terceiros. Aqui, teve a saída de uns inquilinos, né? Então, como a gente viu lá no gráfico, no final da taxa de ocupação, saiu ali para 96% e tal, que é muito bom também. Mas o fundo acho que é rapidinho logo isso aqui. E reajustes do inflação, né? Nos contratos. 18 mil cotistas, cresceu bem ao longo do tempo o número de cotistas desse fundo, ele era bem mais concentrado, e aí a liquidez não andava. Por isso até da fusão com Brev, para melhorar a liquidez. Aqui, 96 na taxa de ocupação, vencimento dos contratos só a partir de 2026, com um número relevante, ano que vem um número pequeno. Contrato aqui na tempo médio de 3 anos, né? O mês de distribuição. Aqui, receita de locação por ABL. Só que qual é o problema disso aqui, na minha opinião? Porque a gente só tem o do último ano, né? Histórico não tem. Aquela DRE que eu fiz ali, que eu falei pra vocês, eu consigo ter, mas eu acho muito ruim não ter histórico. Pra gente acompanhar, né, esse crescimento, essa evolução. Acho bem ruim. Os reajustes. Aquela linha do FRA que eu falei pra vocês, lá, né, que é meio confusa. E aí, aqui, tem um lance interessante. Ó, eles colocam aqui o FRA, o Fundo de Reposição de Ativos. Mensalmente são recolhidos até 3%. Não são recolhidos 3% especificamente, assim, é até 3%. As reservas são utilizadas para manter os ativos competitivos. Beleza. Aí aqui, eles abriram mais essa DRE, que até um tempo atrás ela era horrível. Aí eles abriram, ficou legal. Aí tem aqui, ó, despesas, obras e melhorias, certo? Dos 109 mil investidos, 87 mil vieram do FRA. Mas qual é o saldo disso aqui, né, do FRA? Eu não entendo. Aí, se você olhar no relatório anterior, essa linha aqui não é como se fosse o relatório anterior mais 87, que chegou nesse valor aqui, né? Não, ele saiu 87 mil e é isso aí. Eu não entendo muito bem essa relação. Se algum de vocês entender essa relação, por favor, me expliquem. Tô sendo honesto aqui, porque eu não consegui entender essa relação. Eu não sei quanto que tem de saldo no FRA, e aí eles usarem o FRA para pagar essa linha aqui, e ainda assim ter um resultado negativo aqui, né? Eles estão tirando para colocar de volta no fundo, não faz muito sentido para mim. Então, se alguém souber, por favor, me explica aí nos comentários. Aí a composição por cota, né? E o quanto que o CRI, a dívida, tá batendo aqui no resultado. A remuneração ali, que se manteve constante. Aquele gráficozinho lá de rendimento no patrimonial e o rendimento comum, né? No mercado. Aqui a comparação do fundo com o IFIX. Bem bom. Ele é um pouquinho mais concentrado em Vila Olímpia, mas é onde o fundo tem domínio, efetivamente, da região. Mas já foi pior, isso aqui já foi perto de 80%. Então ele está melhorando bastante ali. E isso aqui vai aumentar um pouco depois que o Brasílio entrar, né? Porque o Brasílio é no Vila Olímpia. Um pouco dos serviços, né? Dos inquilinos que tem ali. Liquidez das cotas.
É uma liquidez boa para o tamanho desse fundo. Esse fundo tem 350 milhões de patrimônio. Então, assim, é uma boa liquidez para o tamanho do fundo. Mas é claro que conforme ele vai ficando maior, vai ficar melhor, né? O aumento do número de cotistas, ó, expressivo, né? E aqui tem um histórico maior, tá vendo? Aqueles históricos, eles poderiam ser mais longos. Como não tem a planilha de fundamentos, é ruim você não conseguir ver isso, né? Aqui, como que o CRI tá machucando o resultado, né? O resultado é praticamente 26% ali. Veio de despesas, e dessas despesas aqui 9% são do CRI. Aqui, aquela aquisição dos imóveis vai ser em 10% e tudo mais. Um detalhamento aqui do CRI um pouco maior. O quanto que o serviço da dívida está batendo. Esses 9,1 aqui é o quanto que o CRI está impactando do resultado. E uma alavancagem de 55 milhões. Aqui é a parte de amortização desses CRIs, que eu também fiquei um pouco confuso nisso aqui. Porque o fundo ele ainda tem os imóveis do Brev para vender. Quais? E aí ele coloca que as amortizações não vão ser impactadas. Lembra daqueles 32 milhões que tinha no caixa lá? Que a gente falou? A partir de setembro, no próximo ano, aqui de setembro a setembro, ele tem 7,7 milhões para pagar. E no outro ano, né, de outubro de 25 até agosto de 26, do primeiro CRI e do segundo CRI vão se somar. Então ele tem 10 milhões para pagar. Só que ele ainda tem aqueles pagamentos do Brasílio para pagar. Então, dos 32 milhões, ele tem 6 parcelas do Brasílio para pagar, mais isso aqui. Então, assim, ele coloca que vai vender os imóveis para dar essa conta e que vai emitir. Só que emitir acho muito difícil. Não tem janela para isso. Então, tô curioso para ver como que vai ser essa questão de caixa aí do fundo para lidar com esses pagamentos. Vamos ver, vamos acompanhar. E aqui os ativos em si, né? Os prédios, só que ele não tem o prédio inteiro, ele tem salas aqui dentro. E tem um detalhamentozinho de cada uma delas, 167 metros quadrados, 172, 507, o tempo de vencimento dos contratos. E aí tem de todos aqui, né? Dando uma passada rápida aqui. São muitos, então você vê individualmente é muito difícil, né? Os imóveis que estão nessas salas. E o relatório, ele termina aqui. Então, para a gente fechar, o que a gente vai ter, né? De forma resumida aqui. A tese. Lajes corporativas de middle market, como a gente falou lá no início, de 200 a 600 metros, em regiões boas de São Paulo, com bons acessos, que tenham liquidez para venda, no conceito de plug and play, que eu acho que ficou claro, com contratos atípicos. É o que temos. E aqui, como que o fundo está hoje, né? Quando eu digo hoje, é até agosto de 24. Como que o fundo está? Aquela liberação dos laudos, né? Muito difícil para nós, réis mortais, acompanharmos, né? Tudo. Eu acho que o fundo podia dar uma melhorada nisso no relatório. Não direto, mas sei lá, uma vez por ano, colocar ali aquela atualização do patrimonial, mas melhor explicado isso, né, no balanço. Em setembro de 23 foi onde veio a informação de 13 dias de reposição para novos inquilinos, né? Então tem casos que o novo contrato ele aconteceu até dentro do prazo de desocupação anterior. Lembra aquele caso das multas que a gente falou, que elas são maiores, quanto mais específico é o que o inquilino pediu? Muitas vezes, quando o cara avisa que vai sair, ele tem 6 meses, 9 meses de aviso prévio. Então, nesse intervalo, o fundo já até tem um novo inquilino, e aí quando o cara já tá para sair, lá no final, já é pau na obra e rapidinho eles já conseguem colocar o inquilino no novo, né, no tempo de duração ainda do contrato anterior, que são esses 13 dias aqui. Cara, isso é muito rápido para colocar um inquilino novo de volta. E, na sua maioria, as novas locações tiveram valor igual ou superior ao contrato rescindido. Então, o fundo conseguiu fazer o que foi pedido, sempre acrescentando mais valor ainda em relação ao contrato anterior, né? A quarta emissão fecha com a aquisição do Brasílio, mais informação mesmo, assim, sobre a compra. Saldo do FRA, como a gente conversou, saldo de reserva de lucro. Tem um não recorrentezinho ali até o início de 2025, mas a gestão diz que consegue manter os 85 centavos
organicamente. A aquisição mais diferente foi a do Brasília, onde o metro quadrado ele foi baratinho, quase 7 mil por metro quadrado, né? Porque tinha muita coisa para fazer, eles regularizaram muita coisa no imóvel, né? Por isso que o preço também foi mais baixo, esse preço aqui de metro quadrado. Dizem ter o dinheiro do CAPEX para fazer aquelas melhorias internas, e a ideia é realmente fazer multi-inquilinos naquele prédio. Vai pegar uma laje de 800 metros quadrados, dividir em 4, dividir em 2. Mas informações da compra em si, tranquilo. E aquelas perguntinhas do final, né? Leitura de cenário ok, indexadores foram passados ao longo do tempo nos contratos. Vacância, como a gente viu, o fundo está quase sempre em 100%, o que é muito bom, o que é muito bom. Inadimplências, o fundo lidou bem com elas, lidou e lida bem, tanto que a gente vê que a receita cresceu, né? Direto. A comunicação, muito ruim. A escrita, a Carolina e o professor João falando em live, eles explicam tudo perfeitamente. E você sai com um entendimento muito melhor. Mas a parte escrita ali do relatório, se você acompanha só pelo relatório, é muito provável que você vai ficar em dúvida num monte de coisa. Os relatórios melhoraram muito, mas melhoraram recentemente. Então, tem coisas ali que dá para melhorar, por isso que eu coloquei médio. Eu acho que tem informações ali que podem ser dadas de uma forma melhor. Comparativos, né? De aluguel por metro quadrado da região, como do fundo. Ficou aquele tempão, uns 6 meses ali, ó, em junho de 21, e depois atrasaram de novo, em 2 meses, os relatórios, o que não é legal, aí contribuiu para uma nota menor, né? E as compras são explicadas daquele jeito que eu expliquei para vocês, entendeu? Tipo, no relatório. Planilha de fundamentos, não tem. Para mim isso é péssimo, cara. O fundo faz um bom trabalho, mas você não tendo como acompanhar, fica muito difícil. O resto, as aquisições muito boas, as reformas muito boas, que é o que o fundo faz, né? O coração do fundo é fazer obra. As vendas foram boas do Breve lá, aquela venda do Breve. Do imóvel do Breve gerou um caixa que vai ajudar muito o fundo. As emissões foram boas também, mas é aquilo, né? Foram emissões 400. Então, se você quer informação, pipeline, para onde o dinheiro vai, não vai ter. Mas faz parte do jogo, né? Eu acho que poderiam citar alguma coisa, mas como eles não contavam com varejo, não tem. Taxa de gestão muito boa. Cota mercado, a gente viu que metade do tempo ela está abaixo do patrimonial. Alavancagem, médio, que as alavancagens foram feitas com as cotas amassadas. E foram até com boas taxas, né? A mais cara é IPCA mais 7, se eu bem me lembro. Mas com a carência de principal. E aí agora vai pagar o principal. E aí, essa parada deles venderem o imóvel para fazer caixa, só quando tiver com caixa lá é que vai ficar tranquilo, né? Então eu botei médio para a gente ficar com o sinal de alerta ligado. Nos próximos relatórios, pretendo acompanhar também. E aí a gente vai vendo essas coisas, né? Caixa sempre positivo ali, o fundo nunca teve muito problema com caixa. E com a venda do imóvel do Breve ficou bem melhor. Em questões de diversificação ali, tudo é muito diversificado. Só um ponto ali que talvez pudesse ser melhor se também tivessem outras regiões além de São Paulo. Mas para Lages é ok, tá? Eu botei amarelo aqui, mas por preciosismo, porque para Lages é ok. E reduziu bem a dependência da Vila Olímpia ao longo do tempo, né? E o resto, tipo, bem diversificado. A liquidez, como a gente viu, pro fundo é boa, mas como o fundo é pequeno, é boa. Quero ver quando ele ficou maior, né? Tipo, essa liquidez crescer também, o número de cotistas cresceu bastante. Tá indo pro outro lado aqui, ó. A média dos fundos, né, de cap rate e tal, é aquele mínimo de 10%, muito bom. A média de aquisição, não temos como saber, essa informação não tem. Por quanto que comprou, né? Paga em cota e não sabe. Média de aluguel, também. A gente tem a média do portfólio como um todo, que é aquele gráfico que ficou ali perto da casa de R$120, né? Os proventos subiram mais do que a inflação, até a inflação aqui já considerando setembro, né? O fundo está pagando 85, com um pequenozinho não recorrente, mas a gestão já falou que consegue manter os 85, então dá para usar os 85 como base. E o fundo em si está girando aqui mais ou menos na casa de 7.200 por metro quadrado, né? O que me parece ser bem barato para ser Vila Olímpia, que é uma região boa, assim, Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima. Lá estão bem amassados nesse sentido, né? E acho que é isso, gente. Em considerações finais, não tem muita diferença do que eu falei. O fundo é bom, a gestão é boa.
A Carolina e o professor João, já citei várias vezes aqui, são muito bons. Tem o site de núcleo, o núcleo de real estate da Poli, tem um site e tem muito material muito bom lá, falando sobre o mercado. O problema é a comunicação do dia a dia, comunicação escrita. Um caso que é pessoal meu é que todas as perguntas que eu fiz por e-mail, eu não tive resposta até hoje, assim. Então, mas isso pode ser pessoal, né? Você pode mandar um e-mail seu e ter sido respondido. Muito bom. Mas não me soa muito legal, entende? Quando esse tipo de coisa acontece. E eles acertando essa questão da comunicação, o resto, cara, como é uma equipe de engenharia por trás, cara, não tem muito o que falar de negativo fora a comunicação. São boas, são as aquisições é um lugar bom, as melhorias são muito boas, como vocês podem ver na foto do relatório sobre os imóveis. O passe, né, pro aluguel também é muito bom. É uma tese muito diferente, que se comparado com lajes normal, a tese em si, ela se resguarda bem no contrato atípico, mas como tem que fazer obra, tratar um monte de salas, é necessário que o mercado cobre um pouco mais de retorno, né? Por isso os pagamentos são mais altos ali em yield, do que em comparação com o fundo de laje normal. Mas enfim, acho que é isso, pessoal. Espero ter contribuído com alguma coisa aí sobre o FAT. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, tudo mais, deixa aí embaixo. Se vocês gostaram do conteúdo até aqui, né? Deixa um like aí só para ajudar a gente. Eu gosto de fazer isso aqui, de compartilhar com vocês esses estudos, algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então, se vocês puderem compartilhar com as pessoas aí que têm interesse por fundos, né? É sempre muito legal. Beleza? Então, por hoje é só. E espero que todos tenham uma excelente semana. A gente se vê no próximo.